tempo dos irmãos abrir a Bíblia. Tudo ok? Amém? Todos abriram, fácil de encontrar, né? Então vamos lá, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, e diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu honro, glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Deus, estar com nossas mentes, nossos corações voltados para o Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Pai, nos encha, ó Deus, com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele está ali nesse capítulo 2, ele inicia logo lá, né, resistindo a Pedro, falando diretamente a Pedro. Pedro, por um momento, foi dissimulado, né, porque ele comia junto com os gentios e vivia de boa. Quando alguns judeus chegaram, ele começou a se afastar e foi se afastando, e Paulo vem defender o seu apostolado, a doutrina, o evangelho de Jesus Cristo, dizendo que as obras dele não têm nada a ver com a lei, e sim no poder de Jesus Cristo. Como a gente costuma falar, principalmente na sala de adultos, né, na escola bíblica, se tem uma pessoa que poderia se gabar pelo conhecimento e fazer tudo, seria Paulo, né, extremamente letrado, né, versado na cultura da época, sabia muitas coisas, mas mesmo assim ele insiste até para repreender ele mesmo, para não se empolgar, não se achar, que todo o evangelho que ele pregava era pelo poder do Espírito Santo, que era o próprio Jesus Cristo. E quando ele diz que Jesus Cristo foi crucificado, porque foi assim que Jesus Cristo morreu, ele queria ressaltar tudo isso, contando a forma como Jesus Cristo nos ama e nos amou, morrendo, sendo crucificado ali na cruz. E Paulo, em tudo, ele fala que queria ser semelhante, queria seguir os passos de Jesus Cristo. De vez em quando aparece alguns assim na história, né? Recentemente lemos aí, né, o pastor João leu, eu li, né, o Apóstolos Pés Sangrentos, eu sei que alguns irmãos já leram, né, o Sundar Singh, que queria imitar tudo em Jesus Cristo, principalmente as dores de Jesus Cristo. Contrário dos crentes fracos de hoje em dia, que querem só as bênçãos, né, as promessas de Deus. Costumo citar muito, já viu aquela Bíblia da promessa? Tudo que é promessa que tem na Bíblia está de roxinho, separado lá. A Sandra tinha um que não sei de quem, costumava ficar pelo banco aqui, não sei o que foi feito dela. Né? Tudo onde está escrito, onde é promessas na Bíblia, está destacado né, na cor roxa lá na Bíblia. Então os crentes de hoje querem isso, mas não querem participar desse sofrimento, dessa dor de Jesus Cristo. Deixa eu abaixar esse volume aqui. Senão ele vai me estressar e eu não vou dar conta de... Agora foi. Ele fez um barulho aqui, aí senão não vou conseguir concentrar. Bem, voltando aí, né, os crentes fracos de hoje não querem seguir esse exemplo de Paulo, né? Quando ele cita que ele se tornou morto para a lei e para o mundo e para o pecado. Nós, né, somente a Aline que não sente prazer no pecado, nós, os demais, todos o pecado se torna prazeroso, mas nós devemos ser como Jesus Cristo, que o nosso Redentor, ele foi pela morte da cruz, ele tornou insensível a todos os objetos circundantes. O que é circundantes? Aqueles periféricos, aqueles que estão em volta, que às vezes nós damos mais atenção àquelas coisas secundárias, até terciárias, aquelas coisas de menor importância. Mas o que realmente importa, às vezes nós não focamos naquilo. Né? O contrário de Paulo estava ensinando. Enquanto os demais apóstolos, alguns em determinados momentos, e principalmente os líderes religiosos, os fariseus, estavam focados não em Jesus Cristo, não em Deus, mas nas observações de tantas coisas, tantas regras, tanto aqui, de lavar a mão, o jeito de sentar à mesa. Lógico que toda higiene, toda limpeza, toda postura, toda decência é adequada, mas esse não é o fator principal. Aquilo que Paulo sempre defendeu, sempre pregou,
foi o Evangelho de Jesus Cristo, é o estar crucificado, é o Jesus Cristo crucificado que paga os nossos pecados. Então, Paulo também, né, se tornou, como ele disse, insensível a essas coisas, né? Que não seja a justificação em Jesus Cristo. Ou seja, para o mundo, né, ele se tornou insensível à ambição e ao amor ao dinheiro, ao orgulho, à pompa, né, que é a vontade de aparecer, e ao domínio, a ser dominado pelas paixões do mundo. Nós tanto vimos hoje em dia, as obras más e odiosas, né, as pessoas preferem a tudo isso. Então, Paulo vem nesse capítulo, especialmente o versículo 20, combater justamente isso, falando que já está crucificado com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo foi crucificado, entregou a si mesmo, ele abandonou tudo isso. Deixou bem claro que uma pessoa que é capaz de se entregar à morte, morte de cruz, é porque ele não está muito afim de perder tempo com essas coisas que ficam nos circundando à nossa volta, que nos chamam a atenção, que nos roubam do principal. Então é isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite, de falar um pouco sobre isso, que Paulo já havia escrito aos Gálatas. Que em primeiro lugar, no versículo ele diz, já estou crucificado com Cristo. Veja bem como que ele defende ele mesmo e defende a sã doutrina, dizendo que já está crucificado com Cristo. Se nós fôssemos fazer aquelas perguntinhas, né? Poderíamos perguntar a cada um, tivesse tempo, né, e tudo. Você já está crucificado com Cristo? Se você disser que não, está perdendo muito. E se disser que sim, caberia outra pergunta. Entende o que realmente é ser crucificado com Jesus Cristo? A consequência de tudo isso? Tem a consequência do ganho eterno espiritual, mas tem a questão mundana aqui, do físico, de pagar um alto preço. Porque a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Mas isso explica, em primeiro lugar, a maneira pela qual nós estamos mortos para a lei e vivemos para Deus. Quando nós estamos crucificados com Cristo, nós deixamos de lado essas coisas de dúvidas, de regras que devemos seguir para isso, e principalmente, a primeira de todas, quanto à salvação. Se eu estou crucificado com Cristo, salvação é garantida. E às vezes nós ainda sabemos, mesmo sabendo ainda, nós vivemos ainda alguns ranços desses, alguns resquícios desses, de querer ainda fazer alguma coisa quanto à salvação. Por incrível que pareça, né, nós falamos isso aqui constantemente, mas de vez em quando eu me pego ainda pensando, não, mas não posso fazer isso, né? Vai atrapalhar a salvação. Espera aí, né? Não interfere na minha salvação. Mas, muito cuidado, porque mesmo pensando, falando isso quase que todos os dias, ainda a gente pega pensando sobre isso. E não brinca não, que a gente acaba fazendo muitas coisas pensando que aquilo pode interferir na salvação, ou ser ou deixar de ser salvo pelas nossas atitudes. Não estou dizendo com tudo isso que você pode ou deve viver sua vida do jeito que você bem entender. Não vai interferir na sua salvação, mas vamos perder e muito no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida social, na nossa vida moral, na nossa vida no relacionamento com Deus. Então, relacionado a tudo isso, já vem no pacote aí, na morte de Cristo, porque dela deriva, né, uma energia, né, diria misteriosa, secreta, sobrenatural, né, que às vezes nós não damos conta de explicar. É como o exemplo que ele fala, o ramo que é separado da videira, ele seca, ele murcha e acaba, e nada mais presta a não ser lançado no fogo. Assim somos nós. Se nós estivermos apartados, separados de Jesus Cristo, nós não prestamos para nada. Se nós não estivermos ligados a essa crucificação de Jesus Cristo, esse amor de Jesus Cristo incondicional, nós não servimos para mais nada, a não ser para ser lançado no inferno. Essa é a realidade. Às vezes nós não gostamos de falar, né? Lá uns anos atrás, ainda quando era bem jovem, tinha menos conhecimento do que hoje, a pessoa, você vai na igreja de crente, eles não falam muito em Deus, gostam falando de diabo, você fala que você vai para o inferno e tal. Mas é a realidade.
A dura e cruel verdade é essa, que se nós não estivermos em Jesus Cristo, e não por mérito nosso, deixa bem claro, nós não vamos prestar para outra coisa, a não ser lançado no inferno. Por isso, Paulo insiste, nós devemos estar crucificados com Jesus Cristo. Só assim nós teremos a garantia, a certeza da vida eterna. Então, sendo então crucificados com Ele, com Jesus Cristo, somos libertos de toda a maldição de culpa da lei. Tudo aquilo que nós não conseguimos, todos aqueles méritos que nós buscamos, todas as boas obras que as pessoas nos ensinaram, né? Graças a Deus essas crianças ou jovens aí que cresceram na igreja, tendo o ensinamento correto, se não aprenderam, aí é problema deles, mas eles receberam o ensinamento correto. Mas para mim, eu digo tudo isso, que eu tive o ensinamento errado, que eu deveria conquistar, que eu deveria buscar as boas obras para ser salvo. Tive que desconstruir aquele ensinamento para receber outro, de forma correta. Então não é com as minhas boas obras. As minhas boas obras devo sim por gratidão a Jesus Cristo, por ter sido crucificado no meu lugar. Dá uma diferença enorme para nós. Então nós somos libertos de toda essa maldição. Aquilo que eu não consigo é o que Jesus Cristo faz. Mas agora também não vem arrumar desculpa que todas as coisas eu não consigo. Não, nós temos sim responsabilidades. Já disse isso várias vezes. Nós somos dotados de capacidades de amar a Deus, porque Ele nos colocou amor em nós. Somos dotados de capacidade de ter um relacionamento saudável com Ele, de evitar a maioria dos pecados que bate à nossa porta, as tentações. Nós podemos resistir tudo isso na ação do Espírito Santo em nós. E aí não vai deixar colocar tudo sobre Jesus Cristo. Não, tem coisas que nós mesmos que vamos lá, vamos ter que fazer. E ainda assim somos ajudados todos os dias, porque as misericórdias de Deus se renovam cada manhã sobre nós. E lembrando que somos libertos do jugo da lei, apenas nos tornando um com Cristo. Só quando você se torna um com Cristo, ou seja, faz parte da vida de Jesus Cristo, que nós somos libertos de toda essa maldição, de toda essa culpa, de todo esse peso que vem sobre nós. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, toda a culpa, toda a dívida que pesava sobre nós, ela foi riscada, que era contrária a nós. Jesus Cristo, no dia que foi crucificado, Ele cravou ela na cruz junto com Ele, nos tirando essa dívida que jamais nós daríamos conta de pagar. Então, por isso que Paulo começa esse versículo dizendo que já está crucificado com Cristo, porque ele entendeu e viveu a partir do momento que Jesus Cristo o chamou para viver essa vida de crucificação, de ter uma vida crucificada junto com Jesus Cristo. Agora, nós já somos chamados e que entendemos esse chamado de Jesus Cristo, temos essa responsabilidade e essa condição, não diria que no mesmo nível de Paulo, mas pelo menos ser um imitador daquilo que ele fez, de imitar Jesus Cristo. Talvez você falasse, mas nós estamos imitando a Paulo, Paulo não é Cristo. Sim, nunca foi, ele mesmo deixou bem claro. Se nós darmos conta de imitar ele, que ele imita Jesus Cristo, ou seja, no fundo nós estaríamos imitando o próprio Jesus Cristo. Mas, como eu disse, acredito eu, né? Da minha parte agora, como eu costumo dizer, não tem lugar nenhum na Bíblia que você não vai encontrar isso. Mas se nós vivêssemos pelo menos 10% da mesma fé, da mesma responsabilidade, da mesma condição que Paulo encarou, a vida de servir a Jesus Cristo, a nossa vida seria diferente. Nós não sofreríamos tanto. Não estou dizendo que nós não adoeceríamos, que não seríamos privados de algumas coisas que nós gostaríamos de ter. Nada disso. Mas sim de paz de espírito, aquela paz que excede todo entendimento. De você ver que está desabando de cá, que daqui está difícil, que amanhã você vai ter que levantar, como a filosofia do tiozinho ali, vendedor de milho ali da esquina, com relação a político, é lógico. Ele falou, para mim não interessa se é fulano, se é ciclano, que vai ser eleito. Amanhã eu vou ter que vir vender o meu milho aqui na esquina do mesmo jeito.
E assim é a nossa vida. Não interessa se amanhã as coisas estão difíceis, se o pai está doente, se um filho está de um jeito que você não gostaria, se seu irmão aconteceu isso, se sua casa está assim. Mas se você já está crucificado com Jesus Cristo, você vai encarar tudo isso de uma forma diferente. Essa filosofia, esse estilo, mais do que filosofia, esse estilo de vida que Paulo estava vivendo. E em segundo lugar, o versículo continua. E Paulo diz, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora Paulo, ainda já que está crucificado com Cristo, e a crucificação é sinônimo de quê? De morte. Ou seja, estava morto para o mundo, morto para as paixões que influenciavam a vida, que influenciavam a vida das pessoas que ainda não estão crucificadas com Jesus Cristo, mas agora há uma diferença. A crucificação em si, em Jesus Cristo, não perdurou a morte, mas sim para a vida, e agora sim a vida eterna. E agora que então Paulo fala, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Para os sentimentos do homem, a palavra morte, né, é sempre desagradável. Sei bem o que é isso recentemente, né? Os irmãos já sabem, o irmão faleceu, então a gente não quer. E depois o pastor João deu uma palavra, falou assim, eu ainda não tinha pensado sobre essa perspectiva. Apesar que já sabia, mas às vezes a gente sabe, mas não pensa. Que o homem foi criado não para a morte, o homem foi criado para viver, foi para a vida. Tanto que ele era para viver eterno, era para morrer. Mas aí o pecado, e aí tudo vem, a história lá no Éden, e o homem passou a ter morte física e até a morte espiritual. Mas a princípio o homem é feito para viver. Por isso toda a morte causa dor, causa toda essa angústia nas pessoas. E ela é desagradável, sim. Mas ela só é extremamente e eternamente desagradável quando Cristo não vive em mim. Porque quando Cristo vive em mim, essa morte, a morte física aqui, né, que causa essa dor em nós, não vai ter mais nenhum efeito em nós. Né? Pelo contrário, deveria nos dar uma alegria de saber que agora nós não pertencemos a esse mundo velho, falido, caído, mal, mas sim nós pertencemos à glória eterna, ao mundo ao qual realmente nós pertencemos. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo ainda segue, no entanto, não eu, mas Cristo vive em mim. Isso explica que ele quis dizer, viver para Deus. Quando Cristo vive em nós, o Paulo está querendo dizer que agora ele vivia para Deus. Vivia segundo a vontade de Deus. Agora ele tinha, literalmente, agora ele tinha um dono. Ou seja, a vontade de Paulo não iria mais prevalecer, mas a vontade de Deus iria sobressair na vida dele. E isso também nos causa certas dores, porque nós somos ensinados a ser príncipes, princesas, reis, rainhas, não é assim? Vai na casa dos meninos, se é um homem aqui, tem um príncipe, é uma menina que dorme uma princesinha, aí vai. E aí cresce com aquele estilo, todo mundo tem que me servir, todo mundo é isso, né? Ninguém quer servir a ninguém, essa é a verdade. Eu quero ter aquela vida toda, eu mando em mim mesmo, cheio das vontades, o pastor já falava isso aqui ainda há pouco, todo mundo é cheio das vontades. Agora vem falar que eu já não sou dono mais da minha vontade. Tem um outro sim que é meu dono de fato e de verdade, que eu devo andar segundo a vontade dele. Se não estiver crucificado, e se Jesus Cristo não viver em mim, eu não consigo. Esta é a realidade. Quando nós falamos que Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o literal mesmo na raiz da palavra, né? Não sou bom em português, a Marilda pode até ajudar, confirmar, que agora sim é um dono, sim, acabou a minha vontade. Na cultura brasileira, não pode falar que é escravo, lá no original do grego, né, Fábio? O original é escravo, né? Não é servo, é escravo. Mas, devido a toda a escravidão que tem no Brasil, não é legal de se falar que é escravo, né? Mas de servo. Mas a verdade é, nós somos escravos. Nós não temos direitos sobre nós mesmos. Por dois motivos, bem claro. Primeiro, foi Deus que nos fez, e o segundo, glorioso, talvez ainda mais, sei lá, não vou me ater às comparações, mas glorioso tanto quanto foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Simples assim.
e glorioso eternamente desse jeito. Por isso, Paulo está dizendo que agora ele vive segundo a vontade de Deus. Por isso Cristo vivia nele. Então Cristo vive em nós de duas maneiras. A primeira consiste em governar pelo seu Espírito, dando a direção, né? Ele deve governar, reger a nossa vida. Todo aquele que quer assumir as rédeas da sua vida vai se dar mal, porque não sabe dirigir, não sabe o dia de amanhã. Agora o Espírito Santo, pelo contrário, sabe todas as coisas. E a segunda, ao nos tornar participantes de sua justiça, nós podemos entender que nós não somos nada a não ser aceitos por Deus. Então Ele comanda a nossa vida terrena, nos governando, nos direcionando, e a nossa vida espiritual, de forma a dizer que só somos aceitos quando Ele vive em nós. Ou seja, a primeira circunstância diz respeito à regeneração, ao nascer novamente para Deus, e a segunda, a justificação pela sua livre graça sobre nós, nos dando orientação necessária para a nossa vida. E em terceiro lugar, na sequência do versículo de Paulo, ele diz: "E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus." Ou seja, em primeiro lugar, foi crucificado. Em segundo lugar, ele diz que agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em terceiro lugar, ele diz que a vida que agora ele vivia pela fé do Filho de Deus. Ele faz uma cadência, uma sequência espetacular, nos dizendo que essa vida, simplesmente a vida corporal, ela não tem muito valor. Você pode estar vivo, que hoje, aquela piadinha, né, sem graça, que o povo costuma falar, para morrer basta estar vivo. Ou seja, para nós pararmos de respirar, bastamos estar respirando. Você pode estar vivo aqui, daqui a pouco você não estar mais vivo. Essa é uma vida terrena, a vida física que nós vivemos. Mas enquanto esse corpo corruptível desempenha suas funções, nós devemos saber que nós devemos glorificar a Deus. Para isso nós fomos criados. Glória a Deus que nós temos um corpo, né? E eu falo de mim agora, saudável. Né? Às vezes as pessoas me criticam, eu falo, quer ver você chegar a 50 anos, né? Uma exceção do ano passado, que passei pelo Covid, tomando apenas 2 comprimidos por ano. Né? Não é para qualquer um, né? Graças a Deus, esse ano eu já tomei meus 2, né? Então não posso tomar mais, né? Já passa minha cota já, né? Devido a uma gripe, nem Covid não foi, né? Tomei 2 comprimidos, já está no limite. Agora tem que, né? Se Deus vai me ajudar, que eu vou cumprir a meta aí até o final do ano, sem tomar mais nenhum comprimido. E a Sandra às vezes quebrava, porque até quando eu preciso, às vezes eu não tomo. Né? Mas não é o assunto agora, né? Mas o nosso corpo, esse corpo físico, ele precisa, o que nós precisamos? De alimentar, de tomar uma água, principalmente. Nós tomamos refrigerantes de burrice mesmo, porque é gostoso também, mas não faz diferença. Agora a água faz falta. E o alimento. Aí nós nos esquecemos do principal, nosso corpo espiritual. Nós alimentamos tão bem que às vezes até passamos, né? Não chegamos ainda ao nível dos quilos mortais, né? Mas comemos por exagero. Hoje de manhã que eu diga, né, Cristiano, né? Exageramos um pouco, mas faz parte também. Mas, como eu disse uns meses atrás, aí, quem dera nós fôssemos obesos espirituais, né? Alimentássemos a nossa alma, o nosso espírito com a presença de Deus. Mas tudo isso, como Paulo diz, deve ser alimentado pela fé. Todo dia, apesar dos meus defeitos, né, de às vezes cultuar o corpo físico, aquilo que vai acabar, que a terra vai comer daqui a uns dias, como diriam os pobres, tudo isso vai acabar, mas nós esquecemos de alimentar o nosso espírito pela nossa fé. Aquilo que deve pulsar em nós, a nossa fé, de olhar para aquilo que nós não vemos, né? Você não consegue ver Deus, não consegue, né? Alguns com mais
mas eu ia falar sorte, né? Eu queria arriscar esse nome na hora de sermão, mas aí a gente acaba, alguns mais privilegiados, né? Palavra melhor, né? Alguns mais privilegiados do que eu já conseguiram ver Jesus Cristo. E não estou dizendo os que viveram na época dele, que ele veio atemporal, como, né? Tantos aí, né? Podia citar alguns, mas não vai ser o caso. A Bíblia confirma o que eu estou dizendo. Quer dizer, o que eu falo, o que eu li na Bíblia, já ouvi. Alguns já viram, tiveram o privilégio de ver, de tocar, de sentir a presença de Jesus Cristo. Mas tudo isso são frutos da fé. Se eu não creio que Jesus Cristo pode fazer tudo isso, já não faz mais sentido. Se eu não creio, como Paulo estava dizendo lá nesse texto, nesse capítulo 2, combatendo ali, discutindo com Pedro, mas se nós não tivermos fé, como que nós vamos dizer para os gentios que eles devem crer em Deus? Se eu mesmo, que ele falando para eles que eram judeus, se eles fazem o contrário. Da mesma forma agora nós, né, como eu disse hoje de manhã na escola bíblica, nós somos crentes, hoje a promessa recai sobre a igreja de Jesus Cristo. Se eu não creio, minha fé não é o suficiente para crer nas maravilhas de Deus, como que eu vou evangelizar? Como que eu vou chegar para uma pessoa lá que ainda não conhece Jesus Cristo e falar de todas essas maravilhas? Não vai acontecer. Vai se tornar falso e não vai ser sustentado. Não vai adiantar. Então eu preciso ter essa fé. Essa fé é capaz de confiar naquilo que eu não vejo. Naquilo que não é visível aos nossos olhos, né, físicos, mas aos nossos olhos, né, parafraseando, aos nossos olhos espirituais, aquilo que vai muito além. E já li alguns autores que dizem e afirmam que o mundo espiritual é muito mais real do que este nosso. Mesmo nós não vendo, mesmo nós não conseguimos pegar, não visualizar, né, e alguns autores que escrevem, dizem que as crianças, a maioria das crianças tem um acesso ao mundo espiritual, elas veem algumas coisas, vê anjos, vê demônios, vê o mundo espiritual do qual nós não vemos. E às vezes lá, né, já foi dito aqui algumas vezes, quando a criança está vendo algo, porque ela está vendo, não é porque ela está com chilique, não, uma criança pequena. Se bem que as crianças de hoje estão tão assim, né? Já sabem falar, mentir, enganar desde pequeno, que às vezes a gente duvida. Mas, no geral, elas falam a verdade. No geral, elas falam a verdade. Tudo isso eu quero dizer que Paulo estava falando que agora ele vive pela fé do Filho de Deus. Que ele cria, de fato e de verdade, em Jesus Cristo. Que ele só estava falando tudo aquilo naquela defesa dele, porque ele acreditava naquilo que ele estava falando. E ele demonstrava isso com a vida dele, ele estava demonstrando. Porque eu chegar aqui e falar para vocês que eu creio, é fácil. A pessoa que já leu a Bíblia algumas vezes, tem uma certa facilidade, uma certa compreensão, um mínimo de entendimento de algum texto bíblico, ele pode falar que ele crê em Jesus Cristo. Agora, o viver essa vida na fé do Filho de Deus se torna um pouco mais difícil. Aí é onde as coisas às vezes pegam. E é isso que nós devemos viver, essa vida de fé em Jesus Cristo. Porque essa vida nós vivemos aqui, nessa carne, nosso corpo terreno, nós devemos demonstrar no nosso corpo a fé que nós temos em Jesus Cristo. Essa é o que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Em quarto lugar, seguindo o texto aí de Paulo, a sequência do versículo, ele diz: o qual me amou, que é Jesus Cristo, e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, Paulo está ressaltando que Jesus Cristo nos amou tanto que entregou a si mesmo por nós, para morrer no nosso lugar. E a maior expressão de amor já encontrada, já falada, e que é de verdade, é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali não teve falsidade, ali teve uma demonstração, né, que muitas pessoas já questionaram quantos teriam
a coragem de entregar a sua vida por alguém. E o próprio Jesus Cristo já disse, né? Talvez para uma pessoa muito boa, às vezes alguém animaria. Mas por pecadores imundos como nós, é difícil. Sabe lá a pessoa que fala alguma coisa que você não gostou? No popular te ofende? Ela acabou de te ofender. Você vai ali, volta e tem coragem de vir aqui e dar um abraço nela? Tem não, né, irmã Jaciara? Não tem. A vontade de ir lá chapar a mão na cara dela, não é assim? É a verdade. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez. As pessoas humilharam, bateram, crucificaram, estavam lá na cruz, e ele olha para Deus e fala: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Perdoa todos eles. Ou seja, esse é um amor verdadeiro de Jesus Cristo. Somos limitados, somos falhos, mas né, quem me amou foi o próprio Deus. Quando Paulo adiciona isso, essa expressão, quando ele fala assim, o qual me amou, ele quer expressar o poder da fé, a condição de crer naquele que tem o perdão em suas mãos. Paulo estava querendo dizer, ora, Gálatas, ó, gerações futuras, né, esse que me amou, esse que se entregou a si mesmo, tem o perdão nas suas mãos. Se eu não vivo com ele, eu não tenho o perdão dos meus pecados. É simples assim, dessa forma que acontece. Então, Paulo nos chama à razão e nos dá essa orientação que o amor de Cristo e sua morte são os objetos sobre os quais a fé repousa. Ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz, devido ao seu imenso amor, são aqueles objetos que nós devemos repousar a nossa fé. Devo crer neste amor capaz de subir até a cruz e morrer no nosso lugar. É isso que Paulo está nos dizendo. Então, como que é isso de viver pela fé de Cristo, pela fé em Cristo? E Paulo traz a resposta. Ele nos amou e se entregou por nós. É isso que é ter a fé em Jesus Cristo. Cada vez que você pensar, o que é ter fé? Por que eu devo ter fé em Jesus Cristo? Aí você visualiza. Eu já compartilhei algumas vezes que nós, né, todo filme, toda representação cinematográfica, né, agora saiu, ou mesmo essas amadoras aí de uma crucificação de Jesus Cristo, nunca jamais chegará nem perto da real que aconteceu. Mas às vezes é preciso a gente visualizar, fazer aquela imagem na mente nossa para tentarmos entender o que é o amor de Jesus Cristo. E isso faz com que nós alimentemos a nossa fé, para que ter algo, né, visível, né, concreto. Nós temos essa carência de ter algo para visualizar, para ver, às vezes para pegar. Por isso, daí surgiu toda a idolatria, da necessidade de pegar, de ver, né, de apalpar e tanto mais. Mas não é. É espiritual, então na sua mente só você visualiza lendo a Bíblia, a Bíblia é lógico, não vai imaginar, criar uma imaginação na sua cabeça do nada. Aí também não vai ter sentido, não vai ter nexo. Você lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, na hora da crucificação, passo a passo, todos os detalhes ali, foca e tenta visualizar na sua cabeça, para você ver quão foi sofrido a crucificação de Jesus Cristo. Aí você multiplica pelo número que você conseguir e não vai alcançar a dor de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo naquela hora. Isso, e quando você visualiza, entende tudo isso, aí sim você pode dizer que tem fé em Jesus Cristo. De crer naquilo que Ele fez por nós. Apesar de nós não vermos, mas foi concreto, foi real, foi verdadeiro. Então, o amor de Cristo levou ele unir a nós. E ele completou a união com sua morte.
Nós fomos criados para estar unidos, ligados a Deus, para glorificar a Deus. Mas pelo pecado, nós estávamos separados, apartados do amor de Deus. Mas Jesus Cristo, quando Ele se entregou por nós, Ele nos uniu a Ele novamente, em amor, em eterna aliança, que jamais será desfeita. Então, a menção do amor está de acordo, né? Quando Paulo faz essa menção do amor de Jesus Cristo, está de acordo com 1 João 4,10, que diz o seguinte: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, quando eu digo que amo a Deus, que eu amo a Jesus Cristo, não que eu seja bom, que eu tenha entendido o que é o amor e amei Ele primeiro. Não, mas Ele me amou primeiro e me deu um pouquinho desse seu amor, para que eu pudesse amá-lo, para que eu pudesse glorificá-lo todos os dias. E para encerrarmos, né, aquela frase aí, né, que o Fábio vai colocar para nós, ou o Onan, né, um dos dois estão lá. Espera se colocar. Sim. A morte do Redentor na cruz envolveu como consequência a morte de seu povo para o mundo e para o pecado. Seu povo são todos os escolhidos, judeus e não judeus, todos os salvos em Jesus Cristo. E a sua ressurreição foi a vitória sobre a morte, nos dando vida eterna. Ou seja, então quando nós afirmamos, como Paulo, que já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós estamos afirmando isso, que a ressurreição, que a morte de Jesus Cristo, a morte dele nos comprou na cruz, a sua ressurreição nos dá a vitória sobre a morte. E isso, a consequência de tudo isso é a vida eterna. É para isso que nós fomos criados, para vivermos eternamente, glorificando o nome de Jesus Cristo. Custou um alto preço para Jesus Cristo. Então é hora de nós, como Paulo, confessarmos isso. E mais do que confessarmos, vivermos essa palavra que foi lida, que foi comentada aqui hoje. Viva crucificado junto com Jesus Cristo, e a vida aqui nesse corpo, viva na fé do Filho de Deus. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és misericordioso, tu és maravilhoso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, Pai, a cada dia, Pai. Teu Espírito Santo nos conduz, nos direciona, Pai, a viver, Pai, essa vida crucificada junto com Cristo, ó Pai. Enquanto estivermos nesse corpo terreno, ó Pai, que possamos viver pela fé do Filho de Deus, o nosso único Senhor, Salvador, Jesus Cristo, ó Pai. A quem é digno de toda a honra, de toda a glória, por toda a eternidade. Pai, eu louvo e agradeço, Pai, o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, com oração silenciosa estamos cerrados. Que Deus nos abençoe.